Você quer saber o que acontece no mundo esportivo? Agora. As notícias da política? Agora. Quer informações sobre a sua cidade? Agora. Para você, o entretenimento tem que ser agora. Então acesse agoramt.com.br. Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br. Você, bem informado. Ontem, dia 16 de fevereiro, foi comemorado o Dia do Repórter. Apesar do meu entrevistado não estar mais atuando como repórter, mas sim como apresentador, ele iniciou a carreira como repórter. Boa tarde, Valdemir Costa. Boa tarde, Miriam. E, Valdemir, eu queria que você contasse como que você se envolveu com os meios de comunicação. Na verdade, é uma longa história. Esse foi um sonho desde os tempos de menino e me lembro que quando tinha 13 anos eu pedi para minha mãe me levar até uma emissora de rádio lá em Cuiabá, a Voz do Oeste, e ali eu sofri a minha primeira decepção. Que o dono da rádio disse que eu deveria procurar fazer outra coisa na vida. Talvez tivesse ouvido, mas eu não quis saber de ouvi-lo. E aí, após um período de experiência como militar, de 5 anos no Exército Brasileiro, eu decidi pedir a baixa e disse, agora eu vou tentar realizar esse sonho. Era então aluno do curso de Geografia da UFMT, porque não havia também o curso de Comunicação Social no estado de Mato Grosso, isso nos idos de 84, e eu tentei conciliar tanto a faculdade quanto a chance de estar finalmente tendo uma oportunidade no rádio, que felizmente aconteceu na Rádio Industrial de Várzea Grande no ano de 84. Foi ali que teve início essa história que eu tenho muito orgulho dela. Talvez deveria até optar por outras vocações, mas eu me sinto hoje muito honrado por ter escolhido essa profissão, que, conforme você sabe, é espinhosa, não é muito delicada, não. Então, na verdade, você começou para o rádio depois que você passou para vir para a TV, é isso? Sim, eu sou, e faço questão de deixar isso bem claro, registrado, DRT de radialista, e, portanto, de 84 para 2013 já se vão aí praticamente 3 décadas e alguma coisa, não é mesmo? E depois de estar trabalhando em Jaciara, na Rádio Chavantes, onde fiquei durante 20 anos, eu tive a primeira oportunidade lá na emissora que é da mesma rede da TV Cidade aqui. Trabalhei por 3 anos lá e por um certo incidente numa outra missão que eu cumpria, porque eu fui político, e aí então em 2001 que eu vim para cá na condição de repórter, mas lá eu já havia tido a experiência de trabalhar tanto como repórter como apresentador por 3 anos. Valdemir, atualmente você apresenta um programa que, na verdade, é líder de audiência aqui em Rondonópolis, né? Em muitas vezes. Bom, a maioria afirma que sim, então eu tenho que concordar. Nesse caso, a maioria merece meu respeito. Eu queria que você contasse como que você lidar com toda essa responsabilidade. Olha, primeiro, ter que manter os pés no chão sempre. Se você não tiver os pés no chão, isso pode, de certa forma, subir para a sua cabeça. Eu não deixo subir para minha cabeça, respeito todos os demais colegas que apresentam os outros horários, e o que eu faço aqui é o resultado do trabalho de toda uma equipe, que tem a equipe externa, que tem a parte aqui da direção, que tem a parte da edição, e eu apenas e tão somente me integro a todos esses companheiros de trabalho, sendo, no meu entendimento, aquele que está como se fosse um vendedor no balcão, mas o produto teve toda uma fase de ser produzido para chegar ao ponto, né, no momento em que está sob a minha responsabilidade. E levo isso já há 3 anos, com a mesma humildade. Eu procuro entender isso, que ninguém faz nada sozinho. Se eu me sentisse aqui o responsável pelo êxito do Cidade Agora, eu não seria, em hipótese alguma, merecedor, né, disso tudo que a consagração popular
tem indicado. Então eu sou apenas e tão somente uma peça dentro de toda uma engrenagem que está aqui já há mais de uma década. Você que já está há tanto tempo atuando aí como repórter, apresentador, você acredita que houve muitas mudanças desde a época que você iniciou até agora? Muita mudança. Eu tenho certeza de que o jornalismo, o telejornalismo aqui em Rondonópolis evoluiu e evoluiu muito. Eu disse, estou aqui há 12 anos e, inclusive, de certa forma, a concorrência para valer começou mais recentemente. Não é algo que veio desse tempo que a gente chegou aqui. E o rádio? Atualmente você deixou o rádio, tem saudade, tem vontade de retornar? Eu deixei o rádio e vou dizer assim que saudades eu tenho, mas anda muito difícil você fazer rádio hoje em dia, é um pouco complicado na questão do seu contrato de trabalho, não é? E aqui em Rondonópolis, a TV Cidade Record dá uma valorização para o seu quadro de funcionários, que a gente tem isso como uma garantia. Então a gente zela muito para preservar isso. Sabemos perfeitamente que ninguém é insubstituível, mas a gente procura zelar muito pela valorização que esta casa oferece. Confesso que eu fiquei, de novo, tive uma recaída em 2012, que no período eleitoral eu estive lá substituindo ao grande Orestes Miralha, né, que apresenta o rádio em termos de informação campeão aqui da cidade. O horário dele realmente é o campeão no período da manhã. E, de novo, eu fiquei ali meio com uma tendência a querer retornar e tal, mas não é o caso. Valdemir, nessa profissão de repórter, na sua opinião, o que você sente que tem mais dificuldade? Na profissão de repórter, de repente você ter que expressar algo que é a realidade e muitas vezes tendo alguém que vai se sentir ferido por aquela verdade. Mas a verdade não é nossa. A verdade é, de repente, o nosso objeto de trabalho. Contudo, nós não somos donos da verdade, nem na área da segurança, nem na área da educação, muito menos na melindrosa área da política ou do esporte, mas sempre tem uma determinada fatia que vai se sentir como que lesada pelo trabalho que a gente faz. Então, esse é um lado bastante complicado, mas, felizmente, de certa forma, eu não encontro muitas adversidades nesse campo, porque, primeiro, eu penso 10 mil vezes antes de dizer uma palavra. Valdemir, para poder finalizar, você é satisfeito com essa carreira que você escolheu? Nossa Senhora, eu vou te contar aqui. Eu pensei em ser padre, não iria dar certo, até porque eu já estou no 5º relacionamento de algum tempo. Eu pensei em ser jogador de futebol, também não iria dar certo porque a minha cabeça era muito quente. O corpo até que conseguia fazer alguma coisa, mas a cabeça arrebentava fácil. Qualquer coisa eu não suportava, vou supor, inclusive o outro ser melhor que eu, então já não era a questão. Tentei ser professor e aí eu vi que é uma missão muito complexa, é preciso ser realmente um outro sacerdote e também desistir. E aí veio a questão vocacional. Então, quando eu optei por ser radialista, eu optei primeiro pelo dom da voz, que eu acho que é um dom, um presente que Deus me deu, e eu era muito tímido, mas na sala de aula sempre era o escolhido para fazer as interpretações de textos. E aí isso foi realmente me levando para esse caminho. E eu posso dizer aqui que o rádio e a televisão me deram tudo que eu poderia ter planejado nesta existência, até porque eu não sou materialista, mas também poderia ter feito esse lado ser um pouco melhor do que eu é. Eu que sou desorganizado em relação às minhas finanças. Mas até esse lado, realmente, eu não posso reclamar em hipótese alguma. Então, na verdade, você recomenda aí a nossa carreira para os que estão aí em dúvida? Recomendo, mas desde que tenha esse caráter de vocação. Eu vou contar também, para finalizar, meu pai foi taxista por muito tempo e tinha um jornalista de Brasília que, quando vinha para Mato Grosso, meu pai que ficava responsável por ser o cicerone, levando para lá e para cá. E um dia ele foi almoçar lá na casa dos meus pais e ele me perguntou o que eu desejava ser.
Eu disse, também pretendo ser jornalista, se possível. Que quando menino a gente pensa muitas hipóteses, né? Até amadurecer o pensamento. Ele falou, ótima escolha, mas se prepara, porque para ganhar dinheiro é difícil. Então tem que ter, antes de mais nada, a vocação. Sem vocação eu acho muito arriscado querer ir para esse nosso meio. Obrigada, viu, Valdemir, pela sua entrevista. Boa sorte aí como apresentador e também boa sorte para o seu programa. Ser repórter é ser humano, pode ter certeza disso. Por quê? Porque comunicação é tudo. Então o repórter é ele que realmente faz a parte principal de tudo aquilo de informação que o senhor, que a senhora obtém, por exemplo, através da equipe do grande Ricardo Costa aí no Agora MT. agoramt.com.br. Você bem informado.